abrir a sua Bíblia em Números 36. Agora você pode ficar de pé. Essa tarde nós vamos ser ministradas em várias áreas da nossa vida. Então, não deixe que nada possa desviar a tua atenção, porque vai ser tremendo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Números 36. Fica bem aí na sua vida, você pode estar certo disso. Não fugiu. Está bem no início. Quantos acharam? Pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam, né? Os chefes de família do clã de Gileade, filho de Maqui, neto de Manassés, que pertenciam às clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou meu Senhor que por sorteio desse a terra como herança às israelitas, ordenou que vocês dessem a herança do nosso irmão Zelofehade e as suas filhas. Agora pula lá para o versículo 4. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à tribo com a qual se unirem pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de nossos antepassados. Então instruído pelo Senhor, Moisés deu ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão. É isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofehade: elas poderão casar-se com quem lhes agradar, contando que se casem dentro da clã, da tribo de seu pai. Nenhuma herança de Israel poderá passar de uma tribo para a outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram de seus antepassados. Pule agora para o 10. As filhas de Zelofehade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofehade, Anaklá, Tizã, Obã, Milca, Toã, casaram-se com seus primos paternos dentro da clã dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu dentro da clã. Diga assim: suas escolhas podem te causar cura ou pode te adoecer. Baixa a sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta hora. Ministra o nosso coração. Senhor, queremos ouvir do Senhor tudo que o Senhor fez para nós. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu não li a história toda porque o texto é grande, mas essa história é maravilhosa, porque essa história conta de jovens que mudaram a história num tempo onde as coisas não tinham lei, nada poderia se mexer. E essas mulheres, essas jovens, por obedecerem, elas concluíram no seu coração um grande projeto. Eu quero dizer para você, mulher, nessa tarde tão maravilhosa, que muitas das nossas curas, muitas das coisas que nós queremos que Deus faça por nós, depende das escolhas que fazemos. Vivemos num mundo onde não tem tempo mais para nada. Todo o nosso tempo é voltado para o nosso trabalho, ou para o estudo, ou você cuida de alguma outra necessidade. Mais difícil de você tirar um tempo suficiente para ouvir Deus falar e para ver de Deus o que de fato Ele tem para a nossa vida.
dizer não às propostas, todas as coisas que vêm para nós. Mas nessa tarde nós aprendemos com essas jovens que elas abriram mão de tantas coisas que nós julgamos ser as mais importantes para nós. Às vezes nós dizemos até mesmo na nossa igreja, né? Eu creio que aqui a nossa igreja são extremamente obedientes, pastores. Aqui só tem mulher obediente, né? Então, às vezes, você pode pensar assim, que algumas coisas que Deus requer de nós são coisas que não vão fazer mais muita diferença para os nossos dias. Vivemos dias em que ninguém mais cuida de nada para estar na presença do Senhor, da forma que nós estamos nos apresentando. Quando Deus quer que nós tenhamos alguns diferenciais, se formos viver 24 horas, como este mundo nos diz que é para viver, nós estamos perdidas, porque a nossa obediência é para o Senhor. Diga assim: a minha obediência é para o Senhor, porque Ele é o dono da minha vida. Eu imagino que aquelas jovens, com seu pai, viam a obediência que elas eram. Elas foram criadas para seguir uma linha, para lutarem. Elas lutaram pela herdade que lhe pertencia. Elas não abriram mão. Mas com certeza, elas tiveram que, como pessoas, como jovens, como mulheres, abrir mão de coisas, abrir mão de desejos, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, que como está difícil para líderes e pastores, né? Conduzir as mulheres e as jovens, né? Até na sua forma de vestir está complicado. Aliás, não tem nem roupa assim mais muito adequada para viver, quanto mais para, né? É difícil tudo. E às vezes a gente tem que abrir mão e procurar e buscar uma qualidade de vida melhor com Deus. Você tem que guerrear. Para você adorar esse Deus de uma maneira certa e especial, é quase que uma guerra nos dias de hoje. Não é verdade, amados? Você pode dizer um amém? Amém. Mas não é impossível. E eu fico apaixonada quando eu conheço essas jovens que falam: olha, aquilo que nossos pais deixaram, aquilo que é herança, nós não abrimos mão. E elas ouviram de Deus, da boca de Moisés, dizer: olha, pela primeira vez, ninguém vai tirar nada delas, porque elas têm direito, e se escolherem casar com pessoas da própria clã, elas não perderão. E isso era quase que era um sobrenatural que isso acontecesse, porque qualquer filha, qualquer mulher perderia o direito, independente se casasse com uma clã ou com outra, não teria direito. Mas Deus, da boca de Moisés, concedeu àquelas mulheres a bênção pela qual elas lutaram. O que você veio buscar nessa hora, viu? O que está aí no seu coração, que muitas das vezes impede de você de enxergar que as escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas vão definir toda a nossa história, todo o nosso futuro. Deus tem levantado mulheres na terra para fazer escolhas certas. Deus tem nos levantado para direcionarmos em Deus todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades. Eu quero dizer para você nessa noite, mulher, seja você da idade que você tiver, as suas escolhas não trarão felicidade para você. Pelo contrário, há coisas que vêm para nós, mas há coisas que são escolha. Deus pode dizer algo, chamar você para uma obra, Deus pode direcionar você para uma profissão, mas você escolhe obedecer ou não. Deus pode levantar um grande homem de Deus para você, jovem, e ser a vontade dele para a sua vida, mas você pode escolher dizer sim ou não. A escolha que ele faz é você.
sua vida uma grande promessa, mas você no seu coração pode rejeitar. Quantos dizem que os dias estão tão difíceis, que não querem mais fazer nada para o Senhor? Querido, olha, perdemos horas e mais horas, diante de qualquer situação, menos na presença do Senhor, para ouvirmos qual a direção que Ele tem para nós. Diga assim: misericórdia. E aí, as mulheres têm sido afrontadas por doenças emocionais que têm arrastado você, por situações que depois, mesmo na presença do Senhor com muita oração, as retaliações vêm sobre a sua vida. Essa é a tarde de você mudar toda a sua história. Essa é a tarde de você sair daqui uma outra mulher. Essa é a tarde de você jogar fora todo esse baú que você carrega há muito tempo. As frustrações, os rancores, as iras, tudo muitas das vezes disfarçado, né? Embaixo de alguma coisa que muitos conseguem, outros não. Mas nessa tarde Deus diz para você assim: eu vou fazer de você uma nova mulher. E sabe aquela herança? Porque herança é muita coisa, não é? Quando se fala em herança, a gente lembra no mínimo de um bolinho de dinheiro, de uma peça que alguém deixou, de um terreno, uma casa. Você pensa em alguma coisa que vai vir para a sua mão de graça. Mas a melhor herança é aquela que Deus prepara para nós e coloca nas nossas mãos. Essa herança ninguém pode te tirar. Você pode mudar a história da sua família, da sua casa, da sua igreja. Satanás pode ter dito para você que não tem mais jeito. Você já desobedeceu tanto que não tem mais escolha para você. Mas nessa tarde, você é chamada, convidada por Deus para entrar nesse eixo. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Vem com isso. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem uma parte desse texto que os irmãos mais velhos, os mais velhos das outras camas, foram a Moisés e disseram: olha, ele morreu e nós queremos a parte que era dele, porque é nossa por direito. As filhas dele não têm parte não. Alguém já disse para você assim: olha, eu vou levar isso aqui que é seu, porque você não tem mais direito. Mexeram lá na tua cabeça e na tua emoção, fizeram isso. Levaram tua esperança. Roubaram tua esperança. Aí disseram para você assim: olha, felicidade é uma coisa que não foi feita para você. Aí foram lá e roubaram a tua alegria. Há quem diga que há momento, que se vive um momento nas igrejas de muita tristeza, mas eu, em nome de Jesus, eu rejeito essa palavra de maldição nessa tarde. Porque eu estou entre mulheres felizes, realizadas, amadas e prósperas. Eu não ouvi nem um glória a Deus. Aleluia, diga para a minha vida: o negócio está perto, está ruim. Pastor, obedecendo, você está falando, estou fora. Mas tenta, porque Deus tem coisas novas para a sua vida. Eu vou no texto e fico pensando naquelas mulheres que não tinham a ninguém. Quando se perdia o pai, estava roubado, não tinha mais ninguém para defender, mas elas tinham um Deus que estava olhando por ela. E quem disse que esse Deus não é o mesmo, que olha você quando ninguém te vê e contempla o teu coração? Quem disse, amada? Aleluia. Querido, seja o que for que esteja difícil para você, entregue nos pés do Senhor. Deixe Ele tratar, deixe Ele trabalhar na sua vida, deixe Ele mudar, deixe Ele te abençoar. É tão bom quando você constata que algo que você está vivendo tem
princesas do Senhor. Você já se olhou no espelho e disse isso? Eu sou uma princesa? Quantas pessoas estão deixando de se olhar no espelho, né? Não estou bem, né? Meu emocional não está bem, meu corpo não está bem. Como se isso contasse muito, né? A gente tem que aprender a se amar. Aquelas mulheres que não se preocuparam com mais nada, a não ser de declarar que ninguém roubava elas. Elas não estavam preocupadas. E nós temos perdido o nosso tempo com muitas preocupações que não trazem respostas para nós. Eu quero dizer para os irmãos que diante de um tempo de muita crise, de um tempo de guerras estourando, de um tempo de contaminação de rio de águas, é possível ser feliz em Deus, conquistar, é possível estar na presença de Deus com alegria e esperança, aguardando até o dia que o Senhor vier buscar a igreja. Quem disser na sua mente que não tem mais tempo para nada, olha, eu quero dizer para você nessa tarde, não importa se o Senhor Jesus veio hoje ou amanhã, importa que Ele te encontre como uma conquistadora, como uma guerreira do Senhor, como aquela que não abre mão, como aquela que tem expectativas, como aquela que sabe o Deus que ela serve, porque precisamos procurar intimidade. Quem teria coragem de chegar diante de uma autoridade para requerer seus direitos, se no seu coração não tivesse convicção disso, amado? Qual seria a louca que faria isso? Não, elas sabiam que elas poderiam conquistar aquilo que de direito elas possuíam. Qual é o direito que tem sido roubado de você? Qual o direito? Qual o direito, né? Para aquelas mais velhas, né, mais maduras, qual o direito? Para as mais jovens, qual o direito? Qual o direito que tem roubado? Às vezes você perdeu a esperança, né? Eu não tenho mais ninguém para mim, está difícil. Eu não vou conquistar essa vaga mais. Isso é para minha amiga, para mim não. Minha capacidade não dá para isso. Você limita teu espaço, teu quadradinho já é pequeno, você desafia num negocinho quase que impossível de ficar. Quando Deus, Ele vai aonde o seu coração quer, é o que você tem, é gerada dentro de você, a cada dia. Querida, não abra mão disso. Quanto sobrenatural Deus tem feito no nosso meio nos dias de hoje, nas barreiras das dificuldades, Deus tem se alegrado e tem abençoado a igreja dele na terra. Eu quero convidar você a refletir nessa tarde sobre essas coisas. Eu não vou me demorar nessa palavra porque tem outras pastoras e nós temos outros momentos para viver. Mas eu queria que você pensasse e refletisse por um tempo, um pequeno tempo. Queria que você pensasse em certinho, do jeito que você quisesse. De fato, você não vai falar para ninguém qual a sua expectativa nessa tarde. De fato, o que você veio buscar para a sua vida nessa tarde? O que você espera? Peça a Deus para falar com você o que você precisa. Peça a Deus nessa tarde para fazer as melhores escolhas. Para que Deus trate na sua vida com aquilo que você já cerrou portas. Para tratar na sua vida com aquilo que você próprio você definiu. Eu quero convidar você a pensar lá no seu coração, dentro de você, para que Deus possa agir de uma maneira poderosa. Deus tem coisas muito grandes para nós nesse momento da nossa história, da nossa vida. Com tudo que nós passamos, Deus tem abençoado a nossa nação. Você veio aqui para renovar
todas as promessas para renovar a sua saúde física, a sua saúde emocional. E com isso você vai ser curada de todo mal que pode te afligir nessa parte. Você é guerreira e amada de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. 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 Eu queria pedir o ministério de louvor, porque logo em seguida elas estarão, acho que elas vão louvar ainda. Pastor Marcos, o que você veio buscar? Nós, pastoras, temos também uma grande expectativa no nosso coração. Sabemos exatamente aonde o Senhor precisa tratar conosco. Mas você, quando você fez a sua inscrição, quando você colocou essa camisa, essa blusa vermelha, você se juntou a uma aliança só. Você se submeteu ao agir de Deus nessa tarde, porque foram muitos dias de busca e de oração pela sua vida. Você decidiu ser curada nessa tarde. Quando você se comprometeu de botar essa pulseirinha, você decidiu ser curada nessa tarde. Interrompa a sua irmã de dessa baixinho no ouvido dela. Você decidiu ser curada hoje. Agora que você já orou, estenda suas mãos assim. Eu vou fazer uma oração com vocês e logo após as minhas irmãs vão falar uma palavra. Estenda suas mãos assim. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor ministrou no nosso coração agora nesse início. Senhor, nós decidimos ser curadas. Estamos com essa camisa dizendo nesta tarde que nenhuma resistência, nada pode impedir a nossa cura. Estamos dispostos a te ouvir e a te obedecer, por mais difícil que seja. Por isso, Pai, fala conosco. Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração nessa tarde. Estamos comprometidos durante toda essa tarde à noite contigo, Senhor. Aquilo que o Senhor falar ou fizer, nós estamos prontos para receber. Recebemos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Já sentimos o calor, já sentimos as nossas mãos ferverem, porque é muita glória neste lugar. O nosso coração se alegra, porque está apenas começando, Pai. Agora, estenda suas mãos acima da cabeça. E como ato profético,